Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Irmãos, eu tenho uma palavra hoje poderosa, uma mensagem que na verdade é um sopro de esperança na sua vida. O Senhor está estendendo as mãos para você agora e Ele está te chamando para correr até Ele. Sabe por quê? Porque Ele quer fazer o milagre que você tanto espera. Ele conhece a sua dor, os seus medos, preocupações e também aqueles sonhos mais íntimos que você tem, que muitas vezes você nem compartilha com as pessoas, porque afinal elas nem vão torcer junto com você. Irmãos, é triste falar isso, mas infelizmente hoje nós não podemos compartilhar muitas coisas, até mesmo contar o testemunho, nós temos que filtrar quais pessoas podem ouvir, porque tem pessoas que não se alegram com a nossa vitória, não é verdade? A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e devemos nos alegrar com os que se alegram. Mas o que eu tenho percebido ultimamente é que é muito mais fácil chorar com aqueles que choram. Ou seja, quando alguém está passando por uma luta, é fácil chorar com ela. O difícil é se alegrar com a vitória dos outros, é se alegrar com a alegria de alguém. E eu quero te mostrar uma passagem hoje na Bíblia, mostrando exatamente isso. E eu creio que no final Deus vai liberar as bênçãos sobre você. A Bíblia diz no Salmo 37 que se a sua felicidade estiver no Senhor, Ele concederá os desejos do seu coração. Aleluia! Eu creio nessa palavra porque eu sou uma testemunha viva do que Deus pode fazer na vida dos mais improváveis. Irmãos, eu tive um passado pesado, uma adolescência rebelde. Eu já contei muitas vezes aqui meus testemunhos, mas é para que você saiba que se Deus fez comigo, Ele pode fazer com você. Amém? Por isso eu te convido todo dia, vem orar comigo na oração da manhã e a oração da noite, e lembrando que toda tarde eu tenho colocado mensagens específicas para te ajudar na caminhada com o Senhor. Amém? Então eu peço que você se inscreva no meu canal, não paga nada, é muito fácil. Dá uma olhadinha aqui embaixo do vídeo, tem um botão escrito inscrever-se. Clica nele e aí quando você clicar vai aparecer um sininho, selecione também o sininho e ative a opção todas, para que você receba diretamente no seu celular as próximas orações que eu colocar, ok? E se você tem sido abençoado com o meu ministério, eu venho te convidar a estar mais próximo de mim ao se tornar membro do meu canal. É muito fácil e através de uma pequena contribuição você estará ajudando instituições de caridade apoiadas por mim. Graças a Deus, irmãos, nós temos ajudado crianças carentes na África, nas Filipinas, dependentes químicos e também cristãos que são perseguidos no mundo afora. Então venha fazer parte junto comigo, é só você clicar no botão Seja Membro para você saber como participar, ok? Então vamos lá, irmãos. Eu quero ler com vocês uma passagem que está no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Preste muita atenção no que está escrito. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher curada do fluxo de sangue, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu estas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Amém? Irmãos, aqui no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, nós vemos dois casos muito interessantes na Bíblia, onde uma moça que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, ela foi curada. E a maioria de nós conhece essa história. A Bíblia conta que Jesus estava caminhando e muitas pessoas estavam ao redor dele, tocando nele o tempo todo, mas chegou um momento em que Jesus disse: alguém me tocou. E naquele momento os discípulos disseram para ele: mestre, todo mundo está te tocando, por que você falou isso? Mas então Jesus disse: alguém me tocou porque de mim saiu poder. Ou seja, Jesus estava dizendo que alguém tocou ele de forma diferente. Alguém tocou com fé. Então eu quero que você saiba que a fé ativa o poder de Deus. Não importa se você está no meio de uma multidão, Deus te enxerga exatamente onde você está, se você colocar a sua fé nele. Amém? Tem muitas pessoas que pensam assim: ah, mas eu estou orando, eu estou buscando e Deus não faz nada por mim. Irmãos, Deus sempre se compadece quando alguém está sofrendo, mas para Ele agir é preciso que haja fé. Tem pessoas que passam uma vida inteira sofrendo, quebrando a cabeça, fazendo escolhas erradas, e é somente no momento em que elas abrem o coração para Jesus e elas clamam pela ajuda dele, é que Ele vem socorrê-las. Assim também você que está me ouvindo aqui hoje, eu tenho certeza, se você abrir o seu coração e realmente, com sinceridade, buscar ao Senhor Jesus,
Ele não vai te deixar na mão. Ele vai atender o seu pedido de socorro. E ainda que pareça que as circunstâncias não estão mudando, você deve continuar acreditando. Porque tão importante quanto crer é você permanecer em fé. Tem pessoas que estão tão necessitadas que elas conseguem crer. Elas tiram uma fé da onde não tem. Elas creem contra a esperança. Mas aí o tempo passa e parece que nada se resolveu. Então a pessoa vai perdendo a sua fé. Lembra de quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas? Ele começou bem, ele começou pela fé. Mas de repente vieram os ventos contrários, as ondas bateram contra ele e ele começou a afundar. Assim também tem muitas pessoas aqui. Eu sinto no meu espírito que essas pessoas estão afogando nos problemas. Parece que elas estão só engolindo água e elas não conseguem sair dessa situação. Meu querido irmão e minha irmã, guarde isso que eu vou te dizer. Tão importante quanto você crer é você permanecer em fé, tá bom? Eu sei que as lutas vão vir, o inimigo vai tentar trazer confusão, vai tentar te desanimar, mas você precisa continuar acreditando até o fim. Eu costumo dizer que a fé abre a porta para os milagres de Deus, mas é a paciência que vai manter essa porta aberta até que os milagres se concretizem, até que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Amém? Então aqui em Marcos capítulo 5, nós sabemos muito bem da história da mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Só que antes desse milagre acontecer, a Bíblia conta que um homem chamado Jairo, ele chega até Jesus desesperado porque a sua filha estava muito doente. E para você que não sabe, Jairo era um dos líderes da sinagoga, ou seja, ele era um homem muito conhecido e respeitado pelos judeus. E ele de repente passa por um momento de muito apuro. Ele percebe que a sua filha está à beira da morte. Ela não melhora e aquele problema só se agrava. E então Jairo vai correndo até Jesus, se prostra diante dele e clama por socorro. E ele diz: Jesus, vai lá salvar a minha filha, vai lá resgatar ela porque eu não quero que ela morra. E eu fico imaginando que naquele momento ele pensou: eu tenho certeza que Jesus vai correndo lá em casa e ele vai salvar e ele vai curar a minha filha. Só que, irmãos, quando Jesus estava indo na casa daquele homem, uma multidão começou a apertar ele. E de repente uma mulher com uma hemorragia muito grave tocou no manto de Jesus e então ela foi completamente curada. E neste versículo que eu li para vocês, diz que enquanto Jesus ainda falava com esta mulher, chegaram os mensageiros da casa de Jairo, dizendo: a sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Só que Jesus ignorou essas palavras e disse para Jairo: não tenha medo, apenas creia. Aleluia. Irmãos, eu fico imaginando aqui a confusão no coração daquele homem. Lembra do que eu falei? Você tem que crer, mas você também tem que continuar acreditando. E naquele momento as pessoas disseram para aquele homem: olha, a sua filha morreu, para de incomodar o mestre. Só que o interessante é que neste momento Jesus ignorou essas pessoas pessimistas, pessoas que não creem. E ele então chamou o pai, chamou também a sua mãe e junto com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, eles entraram no quarto onde estava aquela menina que realmente já tinha falecido. E lembrando que fora daquele quarto, naquela casa, as pessoas já estavam chorando, já estavam naquele clima de velório. E então Jesus falou o seguinte: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela está apenas dormindo. E a Bíblia diz que naquele momento as pessoas começaram a rir de Jesus. É que na verdade, irmãos, Jesus enxerga após a morte. Jesus sabe o que ele vai fazer, mesmo quando o problema parece impossível de acontecer. E ele então entrou no quarto com os pais, com os discípulos, e ele pegou na mão da menina e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te digo, levanta-te. E naquela mesma hora, irmãos, o milagre aconteceu. Aquela criança se levantou da cama imediatamente e começou a andar. Para o espanto de todo mundo, todos ficaram maravilhados. E diante disso, irmãos, eu pergunto a cada um de vocês: quando o dia mau chega, quando aquele problema que parece insuperável chega diante de você, você corre para Jesus ou você fica junto com aquelas pessoas que só reclamam, que só olham o lado negativo, que só se lamentam? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Será que você tem acreditado mesmo depois que tudo morreu? Mesmo depois que tudo passou? Ou você fica se perguntando: o que será que eu fiz de errado?
Por que será que Deus permitiu isso? Eu tenho buscado ao Senhor de todo o coração, eu estou buscando andar no caminho certo. Por que essas coisas acontecem só comigo? Irmãos, aqui nós vemos que, mesmo nas piores condições, Jesus continua no controle. É claro que cada pessoa tem a sua própria experiência. E muitas vezes nós olhamos para as experiências dos outros e nós começamos a pensar: com ele deu certo, mas comigo não vai dar certo. Ou então, por que será que com ele não deu certo? E aí muitas vezes você começa a perder a sua fé. Deixa eu te falar uma coisa, por mais que à nossa volta só haja tragédia, pessoas com histórias ruins, histórias de que algo deu errado, não quer dizer que vai dar algo errado com você também. Amém? Eu me lembro que quando eu era solteiro, eu tinha muitas pessoas à minha volta que não tinham fé e elas eram frustradas no relacionamento. E com isso, irmãos, eu era testado, eu era provado na minha fé. E eu estava me guardando sexualmente para minha futura esposa. Eu nem sabia de onde ela viria, como eu iria conhecê-la um dia. E teve até uma pessoa que me questionou uma vez: Juninho, e se essa pessoa não aparecer na sua vida? E se você nunca casar? Você vai permanecer virgem até o fim? Irmãos, naquele momento eu simplesmente disse: eu creio porque creio que Deus está preparando a minha ungida. E hoje, irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu estou casado com a Thaís há mais de 10 anos, nós somos muito felizes, nós temos um casal de filhos e tudo Deus tem feito cooperar para o nosso bem. Tudo porque eu criei, eu simplesmente acreditei que comigo iria dar certo. Então eu te dou um conselho hoje que foi a mesma coisa que Jesus fez naquele momento: cale a voz da incredulidade, não dê atenção a essas pessoas que vão te colocar para baixo, tá bom? Faça como este homem que simplesmente ficou na dependência de Jesus e conseguiu crer até o fim, e o milagre chegou. A Bíblia diz em Isaías capítulo 64, o versículo 4, que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Por isso eu te convido hoje, espere no Senhor, vale a pena buscar a Deus, vale a pena viver em obediência, mesmo quando todo mundo começa a rir de nós. Quando Jesus disse que aquela menina estava dormindo e ela não estava morta, as pessoas começaram a rir, a zombar de Jesus, até que o milagre chegou. Oh, meus irmãos, eu creio que hoje Deus vai abrir as comportas do céu, Ele vai liberar bênçãos e milagres, e muitas pessoas terão que reconhecer que Deus é na sua vida. Amém? Escreva aqui nos comentários: Deus está falando comigo hoje. Eu creio que isso vai ser um incentivo para aquelas pessoas que muitas vezes entram aqui e ficam só lendo os comentários. Isso vai incentivá-las a ouvir esta palavra. Irmãos, tem uma promessa maravilhosa no Salmo 40 que eu gosto muito, e lá diz assim, que muitos verão o que Deus fará em nossas vidas, temerão e passarão a confiar em Deus. Então creia que com você vai dar certo, não importa as circunstâncias. Não é para você olhar as circunstâncias, viva pela fé. Tem pessoas, irmãos, que são cristãos, conhecem a palavra, mas eles ainda vivem na emoção, baseado nas suas sensações, nas suas emoções. Irmãos, se a gente for olhar as circunstâncias, nós vamos fraquejar. Assim como Pedro começou a andar sobre as águas e afundou, porque ele olhou à sua volta. Então confie e creia na palavra que Deus está te entregando hoje. Amém? E outra coisa que eu percebo aqui nessa história é que aquele pai, ele foi provado na sua fé porque ele viu aquela mulher do fluxo de sangue ser curada. E talvez ele pensasse: nossa, mas ela está recebendo a bênção, e a minha bênção? Então, irmãos, nós devemos entender que Deus está sondando o nosso coração. Será que nós ficamos alegres com a vitória do outro, com a bênção que chega na casa da pessoa e talvez não chega na sua ainda? Pode ser que alguém do seu convívio esteja prosperando, enquanto você continua orando por uma oportunidade de sair do buraco, de quitar as suas dívidas. Ou então, talvez as suas amigas estejam todas se casando, formando suas famílias, enquanto você continua esperando por alguém. Se esse é o seu caso, Jesus está te dizendo agora a mesma coisa que ele disse para Jairo naquele momento de luto: não tenha medo, tão somente creia. Não importa o que os outros falam, se for algo de Deus para a sua vida, mesmo que todo mundo diga que não tem solução, mesmo que pareça que já virou morte, mantenha a sua fé e Ele vai te honrar. Aleluia! Então agora nós vamos orar, nós vamos levantar um clamor, e eu quero que você coloque a sua fé, uma fé como se fosse de criança,
você simplesmente crer porque você sabe que Deus é bom, que Ele tem o melhor para a sua vida e que não importa o quanto o inimigo tem se levantado contra a sua vida, ele sempre será derrotado e a vitória sempre estará com você. Amém? Então, se você puder, feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida e no final eu peço que você compartilhe. É muito importante a sua contribuição. Não se esqueça de clicar no botão compartilhar, que está embaixo do vídeo, e depois você seleciona o WhatsApp e envia para pelo menos 5, 7 pessoas que Deus colocar no seu coração, tá bom? Vamos orar então, irmãos. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua santa presença para Te agradecer por mais um momento. Oh, meu Pai, a Tua palavra hoje foi tão profunda, tocou tão forte no nosso coração, que isso despertou a fé, a esperança dentro de nós. Senhor, meu Pai, eu intercedo por este homem e esta mulher, que muitas vezes chega aqui orando comigo, mas está desanimado, cansado. É como se tivesse uns 300 quilos em cima desse ombro e a pessoa não consegue caminhar. Jesus, nesse momento eu te peço, faz um milagre, Senhor. Tira com a tua mão toda obra maligna contra essa pessoa, toda opressão espiritual. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, coloca a tua mão de poder, coloca a tua paz nesse coração e que nenhuma perturbação possa entrar nesta vida. Senhor Jesus, assim como o Senhor curava os oprimidos do diabo, eu te peço, libera a cura, Senhor, sobre cada uma dessas pessoas. Eu sei que tem muita gente aqui agora que está acamada, está com enfermidade, está nos hospitais. Senhor Jesus, eu te peço, tira essa pessoa o mais rápido possível, que ela venha sair da UTI. Jesus, confunde a sabedoria humana, venha confundir esses médicos que muitas vezes são tão profissionais, mas ao mesmo tempo tão incrédulos. Jesus, eu sei que o Senhor pode usar os médicos, eu sei que o Senhor pode fazer o impossível e eu te peço que neste momento o Senhor coloque a tua mão de poder sobre esta vida, que o Senhor use a medicina, que o Senhor use o que for, Pai, mas traga o milagre. Eu creio, meu Pai, que o Senhor também pode trazer a cura, ainda que não haja intervenção humana. Eu sei que o Senhor é poderoso para enviar os teus anjos neste exato momento e tocar nesta pessoa. Liberta ela, Jesus, de toda opressão, de toda enfermidade. O Senhor veio para curar os enfermos, para libertar os cativos. E eu também oro neste momento por todas as pessoas que estão doentes na alma. Pessoas que estão tristes porque elas olham ao seu redor e não encontram uma base de sustentação. Não tem uma família estruturada, não tem pessoas que acreditam junto com ela. Mas Jesus, eu creio que o Senhor está olhando agora para este coração tão pequenininho, mas ao mesmo tempo crendo no milagre. E a tua palavra diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que ainda não se viram. Jesus, honra a fé deste homem e desta mulher. O Senhor é aquele que nos manda dizer hoje, não tenha medo, apenas creia. Oh, aleluia! Eu te agradeço, meu Pai, porque quantos milagres nós temos testemunhados aqui nesses momentos de oração. Eu te peço, Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nós duvidamos sim, meu Pai, muitas vezes nós questionamos o Senhor. Oh, meu Pai, não queremos mais ter esse coração duro, esse coração incrédulo. Ajuda-nos a crer, Pai, até o fim e que nós possamos te glorificar. Mesmo contra as circunstâncias, nós estamos aqui, Pai, levantando as mãos e adorando ao Senhor. Ó, meu Pai, que o Senhor nos dê muita sabedoria para discernirmos as vozes que vêm na nossa mente. Muitas vezes o inimigo sopra na nossa mente que não tem mais solução. Assim como aquelas pessoas disseram para Jairo, pare de incomodar o mestre, a sua filha já morreu. Ó Senhor, não deixe que essas mentiras entrem na nossa mente. Quando as pessoas disserem para nós que não tem mais jeito, Senhor, nós não daremos ouvidos, nós vamos olhar somente para Ti. Nos faça manter os olhos fixos no Senhor, sabendo que se o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. Ó meu Pai, reacende a chama da esperança em nossos corações hoje, nos dê a certeza de que em Ti todas as coisas são possíveis. E eu aproveito agora também, meu Pai, para orar por este pai, por esta mãe, que estão com dificuldades para lidar com seus filhos. Nós sabemos que hoje em dia não é fácil, meu Pai, mas nos dê graça. Capacite, meu Pai, esse casal
Capacite, meu Pai, para que este homem e esta mulher saibam conviver bem no casamento, porque eu creio que a família é um projeto do Senhor. Que o Senhor nos una cada vez mais, ó Deus, e que todos aqueles que acompanham o meu ministério sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus e a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias.
Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite.
Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus.
Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o Salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer.
Ó, meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.